Ok. Bom dia. Tudo bem? Conseguem me ouvir? Bom dia também quem está em casa. Espero que todos tenham chegado bem aqui. Esse tema foi um tema que surgiu faz pouco tempo. Foi no domingo passado. Mas o que eu vou falar não tem esse tema. Vocês vão perceber, até porque tem o nome Apocalipse ali. Vocês vão descobrir já já. Mas foi durante a pregação do domingo passado que veio isso daí. Mas uma parte que é engraçada é o que a gente vai falar. É algo que eu desejava falar há bastante tempo. Inclusive, a gente tinha pensado em usar isso quando o nosso grupo fez o nosso encontro de louvor e adoração, a noite de louvor e adoração, a gente queria usar esse tema como linha mestre. Mas não deu certo, porque era muito longo. Vamos ver se hoje eu consigo manter no tempo, tá? Em busca da felicidade. Não sei se conhecem essa capa de filme. Isso aí é um filme do Will Smith e do filho dele, que fala sobre felicidade. E o falar de felicidade é algo interessante, porque a nossa sociedade tem definições diferentes das nossas em termos de felicidade. Eu não sei se já perceberam isso, eu acho que todos nós já percebemos. Vamos ver? Isso. Então, o que é felicidade? Ninguém quer se arriscar? Não? Estamos felizes ou somos felizes? Essa é uma pergunta difícil. A sociedade ela tem definições diferentes. Inclusive, aquele filme do Will Smith, a definição de felicidade é diferente do que eu vou falar. Ele coloca a vida dele como profissional de sucesso, trazendo dinheiro para a família dele, como felicidade. E que, na verdade, não é isso que acontece. Felicidade não é isso. Felicidade são vários outros temas que a gente vai falar hoje. E existe a diferença em que a forma como Deus define felicidade e a forma que o mundo define felicidade, eu acho que eu já expliquei. Eu já disse, respondi a terceira. Sim, existe. A felicidade, segundo o mundo define, ela passa por isso daí. Isso aí é tirado de um dicionário na internet, que fala que felicidade é o estado de quem é feliz, contentamento, bem-estar. Felicidade pode ser um acontecimento feliz ou um bom êxito. Percebe que esse número 2 aí tem a ver com estar feliz e não ser feliz. E o terceiro é boa fortuna, sorte ou ventura. E esse tema da sorte é algo que também eu gostava de falar. Eu vou ver se eu gasto pouco tempo nele, porque sorte é algo confuso, principalmente porque isso varia de acordo com a cultura. Então, sorte. Alguém tem definição do que é sorte? Eu acho que a sorte ela é confusa porque nós partimos de algumas definições diferentes. E aí eu vou trazer uma história da minha infância, sempre é da minha infância. Meus filhos exigem que eu traga histórias da minha infância, mas eu sempre esqueço de histórias da minha infância. É como se eu não tivesse infância. Mas aqui eu sempre lembro de histórias da minha infância. E na minha família, toda vez que eu ia fazer um exame, fazer uma prova na escola, eu lembro que algumas pessoas, colegas, que não eram cristãos, falavam boa sorte. E a minha família dizia, não, comigo não tem sorte, porque eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, a sorte não entra em questão. Então você tem que falar, Deus abençoe. Isso que a gente dizia e falava isso. Só que depois, na minha vida adulta, eu comecei a reprocessar o que significava sorte. Porque a sorte também aparece na Bíblia. Certo? Existem o caso de Jonas, as pessoas que estavam no barco lançam sortes. Existem discípulos que lançam sortes. Existem várias coisas que acontecem com sorte. E o que significa sorte? A sorte é um problema cultural, eu não lembro o que está no próximo slide. Pronto, está certo. O que seria a sorte? É um acaso ou consequências? Para o mundo ocidental, que é o mundo que a gente está, a sorte é muito associada ao acaso.
É como se tu dissesse girar uma roleta. Que sorte vai me dar? Só que no mundo oriental, inclusive o Oriente Médio, não é assim. Inclusive a cultura que a Bíblia foi escrita. Não, a sorte não é acaso. A sorte tem a ver com seu passado. E aí, se você falar da Índia, regiões ali do sul da Ásia, vai falar do karma, vai falar daquilo que tem a ver com a sua pessoa. Ou vai falar de influências espirituais sobre você. Por isso que nas culturas orientais, se alguém te desejar boa sorte, ele não está desejando acaso. Ele não está dizendo isso. A interpretação direta é que Deus te abençoe. Que os espíritos te abençoem. E isso é confuso, porque a gente lê a Bíblia. E por que alguém lança sorte? Porque ele está buscando orientação divina. E isso é confuso porque a nossa cultura pensa diferente. E nós cristãos? O que a gente entende como sorte? O que a gente entende? Eu vou dizer que é um conjunto. É um conjunto que a gente vai tentar explicar agora. Porque a definição de felicidade passa com consequências sobre a sua vida. As consequências imediatas ou longo termo têm a ver com essa boa sorte. Essa frase ela é muito conhecida, ela é atribuída para este golfista, jogador de golfe, Arnold Palmer. Não sei se já ouviram, é uma frase muito boa, que é: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais Deus me abençoa. Funciona? Funciona. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais revelação eu tenho de Deus. Então é isso que eu entendo aqui. Quanto mais eu treino, mais a sorte vira para o meu lado. Percebe que é um problema cultural? Ele está dizendo aí que o importante na vida dele não é a sorte, é o treino. E é isso que a gente vai ver hoje. Que o importante para buscar a sorte, ou buscar a bênção de Deus, ou buscar a felicidade, são alguns fatores. A gente vai estudar a felicidade por definição na Bíblia, mas antes eu queria orar. Porque agora é o momento de separação do que agora eu vou começar a ler a Bíblia e eu queria começar orando. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu te revelas na natureza, Tu te revelas nas nossas vidas, Senhor, e Tu te revelas também na Tua palavra, Senhor, através das pessoas que Tu inspiraste, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livro do Apocalipse que a gente vai estudar hoje. Te peço, Senhor, que abençoa, Senhor, esse momento aqui, que a gente consiga aplicar os ensinamentos da Tua palavra na nossa vida, Senhor. Abençoa-me neste momento, porque eu não fale nada, absolutamente nada do meu coração, Senhor. Que eu fale somente o que está na Tua palavra e daquilo que Tu me revelaste, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. A gente tem num trecho da Bíblia, em vários trechos, as palavras felizes os que, ou feliz aquele. Em algumas traduções eles traduzem como bem-aventurados. Inclusive, isso é algo que eu queria gastar pouco tempo, mas eu já estou vendo que a minha introdução vai ser longa. Qual a diferença entre felizes e bem-aventurados? Porque existe esse problema de tradução. Na tradução Bíblia para Todos, que é o que a gente tem usado aqui em geral, ele fala felizes. Tanto para os textos do Antigo Testamento, como os textos do Novo Testamento. A gente já vai lá nele. Para os textos da tradução Almeida, eles acharam que felizes era pouco. E colocaram essa frase, bem-aventurado. Já pensaram nisso? No Antigo Testamento, a palavra usada em hebraico, Esher, eu não sei como é que se fala, mas eu vou dizer que é Esher, que significa próspero, bem-sucedido ou boa sorte.
Toda vez que você vê feliz, e aí o versículo mais comum é o Salmo 1:1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, na qual dá o seu fruto em tempo próprio. E tudo quanto fizer, prosperará. Esta palavra é o Esher. Bem-aventurado ou feliz é aquele. Boa sorte, prosperidade é aquele que vive segundo a lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aí você fala, olha, faz sentido, não faz? Essa pessoa realmente é próspera. Por quê? Ele coloca os ensinamentos da palavra em sua vida. No Novo Testamento, a palavra é diferente, obviamente, porque é outra língua. Em vez de estarmos em hebraico, fomos para grego. E a palavra é Macarios. O Macarios, ele já tem uma definição diferente. Por quê? Ele vem de uma raiz chamada Macar. E o feliz do Esher, ele estaria muito mais próximo do Macar. Macarios, ele é uma felicidade prolongada. A tradução ela é de 1 para 1, dizendo Esher para Macarios, porque foi a relação que os tradutores encontraram. Mas o Macarios significa mais feliz ainda, ou abençoado. E isso é o que está quando Jesus fala as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, felizes os humildes, mas ele não quer dizer só felizes. Jesus está dizendo que, ok, você está seguindo a lei, mas mais feliz ainda é quem é humilde. Feliz é quem estuda a lei de Deus. Ótimo, sim. Mas mais feliz ainda são os que morrem pelo sangue de Jesus. Mais feliz ainda são aqueles que... Esqueci agora. Outros exemplos. Os que choram. Mais feliz ainda são os humildes, são os mansos. Percebem? Faz mais sentido. Por isso que Jesus está dizendo isso para os judeus. Judeus, vocês estudam aqui, mas olha, mais feliz, porque ele tem felicidade prolongada, são os que choram, porque serão consolados por Deus. Percebe? É isso que significa o Macarios. E aí, é mais profundo que simplesmente boa sorte. Significa abençoado. Significa ter o favor de Deus em sua vida. E essa palavra, Macarios, obviamente, porque está no Novo Testamento, porque está em grego, ela é usada em Mateus 5 e Lucas 6, nas bem-aventuranças que Jesus falou, mais feliz ainda, e em Apocalipse 1:3, que é o primeiro versículo que eu vou ler hoje. Podemos começar? Então, as duas coisas a gente vai tratar como semelhantes, que significa prosperidade, favor de Deus. Ok, por que eu escolhi esse tema mesmo? É porque ninguém fala. Mas o livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, ou 7 momentos de felicidade. Como sempre, 7 é um número bonito, Apocalipse adora o número de 7. Não sei se já perceberam, mas eu já falei tanto aqui de Apocalipse. Mas Apocalipse é cheio de 7. São 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 selos, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 candelabros, é tudo 7. Tá bom, o que não é 7 é 10. Se não são 10, são 4. Porque 4 mais 3 são 7 e por aí vai. Tem 12, porque 12 é 3 vezes 4. Ok, são números específicos que se tem no livro de Apocalipse, mas 7 é um número mágico, é um número importante. Por quê? Para o povo judeu, o número 7 significa perfeição. Então, 7 está aqui, é um número dos números perfeitos, e são 7 bem-aventuranças. A gente vai estudar primeiro a primeira, que está em Apocalipse 1:3. Eu vou tentar não me perder nos meus papéis. Apocalipse 1:3. Vou ler pela versão Bíblia para todos. Feliz aquele que lê este livro, e felizes os que ouvem essas palavras proféticas e guardam o que está escrito, porque tudo isto há de acontecer em breve. Vou ler novamente. Feliz, ou bem-aventurado, Macarios, aquele que lê este livro.
Opa, estamos a ler. Estamos dentro. Felizes os que ouvem essas palavras. Olha, estamos dentro também. E guardam o que está escrito. Opa, agora depende de vocês. Então, feliz é aquele que lê, ouve e guarda as palavras. Percebam que isso é interessante. Quando a gente coloca essa sequência, mostra a sequência que a gente aprende. A gente não só lê, a gente não só ouve, mas a gente tem que guardar. Quando você sair aqui, você vai perceber que muita coisa do que eu falei se perdeu. Isso aí, semana que vem, nem vai lembrar quem falou, por que falou. E isso é normal. O Sandro já tinha dito aí, quando ele falou. A gente não aprende isso. A gente decora. O que fica mais são as músicas, são aquilo que a gente sentiu. E é por isso que o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele colocou aqui essa transcrição. Certo? Feliz aquele que lê, aquele que ouve, semelhantemente, e guarda o que está escrito. Por que guardar é importante? Guardar é importante porque as coisas vão acontecer em breve. Ou seja, tudo que está aqui nesse livro, que é uma revelação, vai acontecer em breve. Lê, ouve e guarda. Mostra que o livro é inspirado por Deus. Isso é interessante porque essas palavras proféticas que a gente vai falar daqui para frente, lembrem-se, muitas delas, tem duas dessas profecias, duas dessas bem-aventuranças que foram faladas, ditas diretamente por Jesus. Quem tem aquelas Bíblias que marcam de vermelho, tem duas delas, que é a terceira e a sexta, que são marcadas de vermelho. Jesus diz diretamente. Então é um livro inspirado por Deus. Aqueles que não foram ditas por Jesus, têm ditados também por anjos e o próprio João. Então é um livro totalmente inspirado por Deus e é por isso que isso está no início do livro. Feliz aquele que lê, ouve e guarda essas palavras. Futuro próximo. O motivo pelo qual a pessoa é feliz, isso é uma coisa interessante da bem-aventurança. A bem-aventurança, ela fala dessa felicidade duradoura porque ela traz para a gente uma consequência. Então ela não é só um motivo, sabe? Ela traz uma consequência. Então, feliz ou bem-aventurados os humildes, porque esqueci. Os mansos, porque serão ditos que são filhos de Deus. Esse tipo de coisa tem consequência. Todos esses termos bem-aventurados têm consequências. Felizes são os que leem, ouvem e guardam, porque as coisas vão acontecer. E quando acontecer, está guardado. Opa, está acontecendo. É a profecia. Está no futuro próximo. Então, essa bem-aventurança também tem isso. Vou tentar ir rápido, que são 7. A segunda está em Apocalipse 14, 13. Quem puder abrir. Ouvi então uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os que de agora em diante morrerem em união com o Senhor. Assim é, responde o Espírito, pois hão de descansar das suas fadigas, porque as suas boas obras os acompanham. Esse foi o último versículo da minha pregação, da minha última pregação aqui. Foi o último versículo. Felizes os que morrem em união com o Senhor. Olha que frase complicada. Aí eu coloquei aqui, lá no final a gente vai falar do resumo disso aqui. Aí eu coloco felizes os que morrem. Eu acho que a gente não pode parar aí. Não é felizes os que morrem. É felizes os que morrem em união com o Senhor. A parte importante é em união com o Senhor. Porque morrer, isso tem a ver com a nossa situação do nosso corpo humano, nossa carne. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, a gente está em condição que vamos morrer. Agora, em união com o Senhor que a coisa muda. Isso me faz lembrar
de algumas coisas que parece que alguns autores cristãos já perceberam. O primeiro deles é o Paulo. Paulo, em Filipenses 1:21, fala: de fato, para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Quem lembra dessa? Ele está falando disso. Ele está em união com Deus. Se ele está em união com o Senhor, morrer é lucro. E aí ele vai explicar isso no resto de Filipenses. Eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não. Eu vou continuar aqui a leitura. Filipenses 1, de 22 e 23. E de 22 em diante até o 26. Mas, se o continuar a viver é útil para o meu trabalho, então não sei mais o que eu escolho. Ou seja, viver é Cristo, morrer é ganho. Mas, se o continuar a viver é útil para o trabalho, que significa missão, que Jesus mandou, então não sei o que escolher. Peraí, eu quero continuar a viver para trabalhar para Cristo? Ou quero morrer para estar com Cristo? Isso é confuso. Suas obras o acompanham. Isso que é a frase que temos que estar em mente nessa segunda bem-aventurança, segunda palavra que está aqui do Apocalipse. A pressão que Paulo vivia é aquilo que a gente tem que trazer para as nossas vidas. Perceber que estar em união com Deus significa que o morrer é lucro. Quando morremos, estaremos com Cristo imediatamente. E esse estar com Cristo, nossas obras em Cristo, nos acompanham. Isso tudo é difícil para nós, porque a gente está muito focado na nossa vida. Mas é isso que está sendo dito aqui. Não sei se vocês lembram, na pregação anterior minha, a gente falou de Apocalipse 14, esse capítulo, e a gente falou de 3 anjos que chegavam sobrevoando. Isso tinha acabado de passar a metade do livro do Apocalipse, e esses anjos estavam a anunciar o que seria o derramamento das taças, que são as últimas tribulações. E esses anjos falam da igreja, falam da missão da igreja. E aí, esse trecho acaba como felizes os que morrem em união com Deus, em união com o Senhor. Lembra desse salmo? Acho que é o salmo mais conhecido, o Salmo 23. O que é que o salmista fala? No versículo 4. Podia recitar o salmo inteiro, né? Mas o versículo 4 que é: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Juntando os dois. Ok, eu andei no vale da sombra da morte, não temia mal algum, porque felizes os que morrem com o Senhor. Percebem? Terceira bem-aventurança. Estaremos aqui no capítulo 16, versículo 15. Vamos lá. Mas estejam atentos. Estejam atentos. Porque eu chego de repente, como ladrão. Feliz aquele que está de vigia e está vestido. Não terá de aparecer nu e ficar cheio de vergonha diante dos outros. Primeira atenção aqui, porque eu chego de repente. Quem está a falar? Opa, Jesus. Esse trecho, ele é um trecho que está ali em Apocalipse 16, que está no derramamento das taças. É logo após a 6ª taça. Então está tendo o derramamento dos últimos flagelos. E eu gosto de dizer que o derramamento das taças é a desconstrução do planeta Terra. Gênesis 1, construção do planeta. Construção do universo. Apocalipse 16, desconstrução do universo. Fácil. Final do capítulo 16 está entre a 6ª e a 7ª. Derramamento da taça. Então é o último momento antes de não existir mais nada. E nesse momento, Jesus, ele entra no meio da história sendo contada. Na verdade, João ele está vendo muita coisa e está anotando.
pessoas estão falando com ele, ele está sentindo. Aí, de repente, Jesus fala: estejam atentos, eu chego de repente como ladrão. Feliz aquele que está de vigia e está vestido. Ok, o que significa isso? Deixa eu me organizar aqui para ver se eu acho a minha cola. O que significa estar de vigia e vestido? Eu estou tentando seguir os slides, mas está difícil, tá? Porque eu estou mais aqui do que lá. Preparados. Jesus mesmo tem um outro trecho, que é esse de Marcos 13, que ele fala sobre isso. Ele fala, de novo, né, sobre essa parte do que é o estar preparado. Vamos lá ler Marcos 13, de 15 e 16. Conseguem ler aí comigo? Jesus, ele estava a contar outra coisa, e aí ele fala disso daí. Quem estiver no terraço da casa não deve entrar nela para tirar de lá, seja o que for. Quem estiver no campo, não volte para casa para ir buscar a capa. Ele está a falar do dia do Senhor. E se você está no terraço, não volte para dentro da casa. Quem estiver no terraço, não desça para buscar nada. Quem estiver no campo, não volte para buscar a capa. Por quê? Nós não devemos estar presos a nada neste mundo. Estamos prontos, preparados. E é isso que significa estar de vigia. O vigia não pode deixar o seu equipamento dentro da sala, para que se aparecer alguém, ele vai para dentro da sala para pegar. Não funciona assim. Senão ele não é um bom vigia. Ele tem que estar preparado. E ao mesmo tempo que Jesus apresenta, esteja vestido propriamente. E o que é vestido propriamente? Eu não sei se eu tenho slide para isso. Vamos ver? Tá. Vestido, o que significa? Significa tudo o que você precisa está ali com você. A gente vai ver nos próximos aqui que vestido também está associado a boas obras. Porque para o cristão, lembra que a gente falou? As boas obras os acompanham. O que a gente leva para o céu? A gente leva pessoas quem a gente falou do Evangelho. Pessoas que a gente ajudou. Tem um outro texto que também é falado nos Evangelhos. Aliás, é falado no fim do Apocalipse. Acho que é no Apocalipse 21. Que fala que... Agora me perdi, se é no fim do Apocalipse ou nos Evangelhos. Que Jesus, ele fala que aquelas pessoas que ajudaram ele vai ajudar. Aí ele fala, mas quando foi que vocês me ajudaram? Quando é que você me deu de comer? Foi quando você ajudou outra pessoa. E esse ajudar a outra pessoa são as boas obras. Essa é a nossa vestimenta. Essa é a vestimenta que importa. O nosso vestimento são as boas obras. Não estejam nus para passar vergonha diante dos outros. Quando a gente se converte, a gente sai nu. A gente vai fazendo coisas em nome de Cristo, vamos nos vestindo. E nós vamos nos preparando para essas coisas. É importante a gente saber disso, porque parece que a gente não fala muito disso. A igreja cristã, a gente termina tentando evitar de falar que boas obras importam, porque a salvação não vem das obras, é fato. Não vem. A salvação vem de Jesus por graça, simplesmente. Creu em Jesus, está salvo. Porém, essa alegoria de dizer que as boas obras são, na verdade, nossa vestimenta, isso é interessantíssimo de se pensar. Significa que quem não estava preparado não vai ser arrebatado, não vai ser levado por Jesus? Não. Agora, talvez ele passe vergonha. Ah, quantos você trouxe para o Evangelho? Quantos você falou de Cristo? Não falei de nenhum. Ah, que pena.
É uma pena mesmo. Porque o Evangelho deveria nos fazer falar de Cristo o tempo inteiro. É se importar com a vida do outro. É ter o coração de Cristo. Vamos no quarto. Quarto trecho de Filipenses. Eu estou com meia hora já, estou preocupado. Apocalipse 19:9. Então o anjo disse-me, escreve, felizes os convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Depois acrescentou, isto é verdadeiramente a palavra de Deus. Uau! Isto é verdadeiramente a palavra de Deus. Esse trecho do livro do Apocalipse fala das bodas do Cordeiro. Não sei se já pensaram ou já leram sobre isso. O que é as bodas do Cordeiro? O Cordeiro, Jesus. Está fácil, ninguém tenha dúvida disso. O Cordeiro é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Bodas do Cordeiro. Casamento de Jesus com igreja. A igreja é a noiva, preparada e vestida para Jesus. Tem tanta coisa para falar disso, mas... O casamento de Jesus Jesus volta, leva a sua noiva, e aí, no Apocalipse 19, ele tem o casamento. A união mais desejada. Aí a gente está falando daquilo que é eleição. Quem vai estar convidado neste casamento? A igreja, ela vai estar no casamento. A questão é, você vai estar? Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele escreve no livro de 1 Pedro, ele fala, busque validar que você é eleito. Busque que o Espírito Santo diga para você, você faz parte, você vai estar comigo nas bodas do Cordeiro. O Espírito Santo nos dá essa certeza sim. Felizes os convidados para a festa de casamento. Aí gera uma confusão de interpretações, que aí a gente vai ter outra pregação se quiser. Mas o fato, a gente vai focar nessa parte. Felizes os que forem lá. Isto é palavra de Deus. Esse é um dos trechos da Bíblia que mais tem isso claro. Um anjo fala, isto é verdadeiramente palavra de Deus. E é fato, a pessoa vai ter felicidade prolongada, sim. Quinta bem-aventurança está em Apocalipse 26. Estamos no fim do Apocalipse já, chegando lá, faltam 2. Felizes e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem qualquer poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e hão de reinar com ele durante 1000 anos. Esse é o trecho talvez mais complicado, que eu não vou poder gastar tempo nele, porque ele fala desses 1000 anos. Mas o que significa tomar parte da primeira ressurreição? Será que dá para ver? Esse é um esquema, uma tentativa de explicação disso, porque gera um pouco de confusão o que são esses 1000 anos. É a única parte da Bíblia que fala desses 1000 anos. Não sabemos os detalhes, o que significa. Mas basicamente o que significa é isso. Morte de Cristo, tem um período da igreja que estamos vivendo. Aí vem segunda vinda de Cristo, que vem a primeira ressurreição, que são as dos justos. Aquela primeiro bloco ali. É nele que é falado Apocalipse, é falado os textos de Mateus, Lucas, Paulo fala, tudo fala sobre essa primeira ressurreição. É a ressurreição dos santos. É a igreja sendo levada para Deus. Bodas do Cordeiro, a gente acabou de falar. Só que tem a segunda ressurreição, que seria após esses 1000 anos, que seria a ressurreição dos ímpios. Aqueles que não creram em Deus também serão ressuscitados para o julgamento. Isso é dito, especialmente aqui nesse trecho do livro Apocalipse. Por quê? Lembra que eu falei da última pregação? Nossos corpos, a gente esquece que o nosso corpo é temporal, mas a nossa alma é eterna. Que significa que, para tudo acontecer, a gente tem que chegar à conclusão de que você não pode deixar de existir.
As pessoas, na Bíblia, elas não deixam de existir. Ou elas vão para Deus, ou elas ficam sem Deus. Então, aqueles que vão para Deus, primeira ressurreição, primeiro momento. Os que não vão para Deus estarão na segunda ressurreição para o julgamento. Então, se você não está com Jesus, você vai ter que se garantir nas suas obras. Simples. Eu não dou conta. Então eu estou com Jesus porque eu não dou conta. E aí vem a consequência. Aquelas pessoas que estão com Jesus e estarão na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo naquele período milenar entre a primeira e a segunda ressurreição. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. O que significa isso? Sacerdote trabalha para o chefe. Ele tem contato direto. Certo? Ele não manda recado. Ele não diz, fala com Deus, tal coisa. Não, ele vai lá e fala diretamente com Deus. É isso que ele está a dizer. Quem estiver na primeira ressurreição, ou seja, os eleitos de Deus, a igreja de Deus, vai ter contato direto com Cristo. Vai ter contato direto com Deus. Eu queria tirar uma dúvida. Vai lá. Fala lá você. Você é sacerdote. O sacerdote, ele não cuida, ele é como se fosse um funcionário público religioso. Né? Aquele que trabalha para a instituição. E, no caso, ele é sacerdote diretamente com Deus. Estou tentando correr. Sexto, Apocalipse 22, 7. Jesus diz, de novo, Jesus falando em pessoa. Eu virei dentro em breve. Felizes os que acreditam nas palavras proféticas desse livro. Esse é de novo uma pausa. No finalzinho do livro do Apocalipse, no capítulo 22, ele fala, eu venho em breve. Não é Jesus falou para outra pessoa. Não. Ele está dizendo para nós. Eu venho em breve. Isso já foi dito no passado, está sendo dito de novo. Felizes os que acreditam nas palavras. Percebam que a palavra acreditar aqui não é simplesmente, eu acredito que isso é verdade. Não, isso é crer. Isso é botar a sua vida nisso. É comprometer a sua vida com Cristo. Quem crê nessa profecia. Sétima. Eu queria ter 1 hora para falar sobre isso. 22, 14. Felizes os que purificam suas vestes para terem o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar pelas portas da cidade. Se vocês puderem decorar alguma dessas bem-aventuranças, eu digo esta. Está bem no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, 14. Desde que eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, esse é meu versículo favorito. Todos gostam de João 3,16. Eu também gosto, mas esse é o meu favorito. Tá? Então, se alguém quiser dizer assim, qual é o versículo favorito do Milton? Este. Mas eu tenho decorado a versão Almeida, né, que é bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro para terem direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Purificam as vestes. Qual é essa parte? Lembra o que significam vestes? Eu falei que eram boas obras. E as más obras? Também. Agora, por que os cristãos têm vestes bonitas? Porque eles purificaram com o quê? Com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro purifica as vestes, não é água. Desculpa. A água a gente usa em casa. Só que as vestes de obras só podem ser purificadas no sangue do Cordeiro. Então, aqueles que usaram o sangue do Cordeiro para purificar suas vestes são aqueles que são citados aqui. Essas pessoas que purificaram suas vestes, que lavaram as vestes, que lavaram suas obras, lavaram a sua vida no sangue do Cordeiro, eles vão ter direito à árvore da vida. O que significa ter o direito à árvore da vida? Esse trecho, ele se conecta com Gênesis 2.
No Jardim do Éden, quando Deus criou o jardim, ele colocou duas árvores importantes. Uma árvore, que era a árvore da vida, e outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no Gênesis 3, pelo pecado de Adão e Eva, ao agir junto com essa árvore, eles trouxeram o pecado ao mundo. Não é o problema da árvore, tá? Não é a árvore, mas Adão e Eva que pecaram. E aí, se forem ver no final desse trecho lá de Gênesis, Deus expulsa o ser humano do Jardim do Éden porque eles não deviam mais ter acesso à árvore da vida. No Éden, a árvore da vida, ela é a árvore que se você come, você não morre. Veja que bonito. Essa árvore, que é citada no livro de Gênesis, e que foi tirado o direito da gente ter acesso à árvore da vida, ela é voltada a ser citada em Apocalipse, dizendo que se a gente lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, se a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós voltamos a ter direito a essa árvore. E é isso que significa, voltamos a ter direito à vida eterna. E aí, se você conectar todas as histórias, você vai ver que a árvore da vida também representa Jesus. E em Apocalipse, essa árvore da vida, ela vai sair um rio dela, e o rio, que também representa Jesus, purificam o ambiente. Eles falam que é o rio de vida. No Gênesis, a árvore da vida também sai um rio. Então é algo bonito demais. É muito bonito. Por isso que eu acho que é um versículo que conecta as histórias. Ela traz o nosso olhar de dizer, o problema desse mundo está atrás do pecado, mas a árvore da vida, ela nos foi tirado o acesso por conta do nosso pecado. Mas na hora que nós temos Jesus, nós temos o acesso de novo. E aí a gente pode conectar com inúmeros versículos. O próprio Jesus falando para a mulher samaritana, quem beber dessa água, brotará um rio de água viva. Quem beber da água que eu lhe der, rio de água viva. E aí vem o final, que é a pessoa que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro tem direito à árvore da vida, mas tem também a segunda parte do direito, que é o direito de entrar na cidade pelas portas. O direito de entrar na cidade pelas portas é cidadania. Ou seja, nós deixamos de ser estrangeiros, mas viramos cidadãos. Cidadãos do céu. Deixamos de ser aqueles que pecaram e fomos expulsos, mas voltamos a ser filhos de Deus, conectados diretamente a Deus. Essa cidadania proposta em Apocalipse 22:14 é a reconexão da história. É dizer assim, olha, aquilo que deu errado lá atrás, que a gente fica o tempo todo dizendo, olha, os cristãos eles ficam presos lá no passado, dizendo que o que a gente fez lá atrás teve impacto hoje. Não. A gente fica dizendo aquilo que a gente fez lá atrás, porque a gente não pode esquecer que nós temos a vida dominada pelo pecado. Que infelizmente nós não temos como não pecar. Mas Jesus pode nos purificar e pode reconectar a nossa vida para o caminho certo. E voltamos a ser cidadãos. Voltamos a ser de Deus. Esse é o resumo. Felizes os que leem e guardam as profecias. Felizes os que perseveram na missão. Felizes os que vigiam e estão preparados para que não fiquem nus na frente de todos. Felizes os que são eleitos e participam das bodas do Cordeiro. Felizes os convertidos antes das tribulações, ou seja, os que vão na primeira ressurreição. Felizes os que creem nessas profecias. Observem, não é só os que leem e guardam, agora ele tem que crer. E felizes os que foram salvos pelo Jesus, que lavaram as suas vestes, lavaram a sua vida, lavaram tudo e se purificaram em Jesus.
Uau! Isso é felicidade. Tá fácil? Quem quer felicidade, é isso daí. Agora, será que tem como agrupar isso? Eu acho que é muita coisa. Vamos agrupar. O primeiro e o sexto. Ixi, eu já vou quebrar isso. A primeira e a sexta bem-aventurança fala de estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus. A segunda fala de perseverar na missão. Estar pronto, estar preparado. Certo? É isso? Não. É o que morrer. O segundo é da morte. Morrer em Cristo. Então, devemos estar unidos a Cristo, porque caso morremos, estamos unidos a Cristo. É perseverar na missão por isso. O terceiro, estar atento aos sinais. E aí sim, é o vigiar. Vigiar, orar, buscar a Deus, fazer obras que glorifiquem a Deus e que tragam mais pessoas para o Evangelho. Estar atento a esses sinais, que Jesus vai voltar. Agora, o principal de tudo isso, que é citado na bem-aventurança 4, 5 e 7, é entregar a vida a Jesus. E o que é relatado é hoje, enquanto temos tempo. Não é dizer, olha, eu vou repensar. Não, é hoje. Eu estava a ler, eu não vou lembrar agora de cabeça, acho que é Chris alguma coisa, um pastor que falou que o evangelho significa boa nova. Mas o evangelho só é boa nova enquanto tem tempo. Porque se acabou o tempo, ele não é boa nova. Não existe evangelho para quem já morreu. O evangelho é para os vivos, é para agora, é para hoje. Então, a frase é: não deixe para amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer quando sair daquela porta. Hoje, agora, este é esse momento. O livro do Apocalipse ele foi feito com essa visão de que tudo que está aqui vai acontecer em breve. E a gente viu pelo menos duas dessas definições de felicidade é exatamente não esquecer que isso tudo vai acontecer em breve. Jesus falou, vou voltar em breve. Felizes os que leem esse livro porque vai acontecer em breve. E uma vez acontecido, acabou, fechou a porta. Então é hoje que temos que entregar a vida para Jesus. Então se você ainda não fez isso, faça. Eu tenho que fazer essa pergunta, caso contrário eu não vou sair feliz, não vou sair tranquilo. Alguém aqui quer se entregar agora para Jesus? Alguém aqui sente no seu coração que deseja, que não quer perder mais esse tempo? Não quer mais ter essa dúvida? Será que quando eu morrer eu vou estar em união com o Senhor? Será que eu vou estar lá em tudo isso que foi descrito? Será que minha vida já é de Deus? Alguém quer? Basta levantar a mão, eu vou orar por você. Isso tudo tem que ser muito, mas muito presente na nossa vida. Muito presente na nossa vida. Porque isso é a vida. Isso é a definição de felicidade. E vocês vão viver, quem colocar isso na sua vida, crer e conseguir guardar essas palavras no coração, não é só aquilo que é promessa, eu posso lhe garantir que a própria ansiedade, problemas desse mundo, vão diminuir na sua vida. Porque vocês vão deixar de olhar para o hoje, vão olhar para Jesus, olhar para amanhã. E isso é mais que ser feliz. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque tu purifica, tu nos purifica do pecado, purifica-nos das nossas obras pecaminosas. Tu nos dás novas vestes, Senhor. Tu nos dás uma vida nova, Senhor, para estar contigo.
e de volta ter acesso ao Pai, primeiramente, ter acesso a Ti, Senhor, ter acesso, Senhor, à árvore da vida, Senhor, ter acesso, Senhor, a tudo que este futuro, a eternidade nos reserva, Senhor. Que sabemos que é bom porque Tu és bom e Tu cuidas de nós, Senhor. Faz com que essa palavra, Senhor, frutifique, Senhor, no coração de cada um que está aqui, Senhor. Abençoa, Senhor. Faz com que o Teu Espírito, Senhor, toque no coração de cada um que está aqui. E que faça, Senhor, que cada um busque ter boas obras, ter boas vestes, que frutifiquem mais em Teu nome e que tragam mais pessoas para Ti, Senhor. E para aqueles que ainda não têm certeza da Tua salvação e não têm certeza que estarão contigo neste paraíso, Senhor, neste futuro, Senhor, dá-lhes a certeza, Senhor, que Tu estarás com eles, Senhor, que eles estarão contigo, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa Tua a certeza, Senhor, de toda da nossa salvação. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.